Vamos para a pauta 2. A bancada federal paranaense fez bonito e votou em peso na sessão do Congresso Nacional para derrubar os vetos presidenciais. Lula foi derrotado na prorrogação da folha de pagamento de 17 setores da economia e também em relação ao marco temporal das terras indígenas. A plenária feita ontem à tarde em Brasília foi movimentada e gerou bastante discussão. E após muita expectativa, o veto do presidente à prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia foi derrubado. O resultado foi de 438 votos contrários ao posicionamento adotado por Lula e apenas 91 favoráveis à manutenção do veto. A bancada paranaense votou em sua maioria para derrotar a posição do presidente da República. Entre os nossos deputados, eles são 30, 24 votaram contrários ao veto e apenas 3 pela manutenção. Todos do PT, viu? Gleisi Hoffmann, Zeca Dirceu e Tadeu Venere. Também é importante dizer que 3 não votaram, entre eles delegado Laiola e Elton Welter. Então, não votaram esses parlamentares. Também aqui os votos dos senadores, que é importante destacar, que 2 votaram pela derrubada do veto, Sérgio Moro e Flávio Arnes. Já o senador Oriovisto Guimarães não votou. Então, quem não votou? Carol D'Artora, Elton Welter, os 2 do PT, e Matheus Laiola, do União Brasil. Esses 3 deputados não apareceram para votar, deviam ter coisa mais importante para fazer. E Oriovisto Guimarães do Podemos, que não votou. Aliás, de Oriovisto, que papelão, hein, senador? Que papelão. Primeiro, o senhor foi lá na tribuna do Senado, falou um monte de coisa, disse lá que a desoneração não gerava empregos, trouxe números questionáveis. Aí as federações do setor produtivo, aí quem trabalha, senador de verdade, foi lá e mostrou que era fake aqueles números lá. Aliás, os números do próprio Ministério do Trabalho, depurados pelas federações do setor produtivo, mostram que nos últimos anos os setores desonerados, os setores que tiveram ali a mordida do tubarão menos pesada, geraram mais empregos, 1.200.000 empregos nos últimos anos, a mais do que setores que tem ali o Estado no cangote. Então, isso é um dado oficial do governo, né? O senador Oriovisto ficou contra o emprego no Brasil. É lamentável. E aí não apareceu nem votar, Pedroso. Ele primeiro falou um monte de coisa lá e não apareceu nem votar depois. Eu fico imaginando, quando eu olho esses parlamentares que não apareceram votar, um tema tão importante quanto esse, não era nome de viaduto, Mark. Não era trecho de nominata de rodovia. Não era um tema secundário, ou que eles possam dizer, olha, não era minha pauta, não tenho nada a ver com o assunto. Não. Todos os deputados, todos, independente da área, têm correlação com essa questão do emprego e da desoneração da folha. Não adianta tentar se esconder, Mark, porque é isso que muitos deles fazem, sabe? Não vão votar porque eles não aparecem daí nem na coluna dos que votaram a favor e nem dos que falaram contra. Porque é isso, muitas vezes aqueles que têm coragem de assumir um determinado voto polêmico, como fez a bancada do PT, eles assumem um desgaste, mas eles têm coragem de se manifestar. E eu falei muito de coragem ontem e vale continuar falando disso, porque um parlamentar ele tem que assumir as suas posições, é disso que se trata. Então ali, esses que faltaram, eles podem ser percebidos ou colocados num bolo muito parecido, mas a não ser que fosse uma questão muito grave de saúde, eles têm que ser colocados naqueles que não defenderam o emprego. É isso que fez o senador Oriovisto, é isso que fez o Laiola, é isso que fez também a Luísa Canziani. É isso ela que não apareceu? Não, Carol D'Artora, Elton Welter e Matheus Laiola. Perfeito, desculpa a Luísa Canziani. Então, esses todos que não votaram merecem sim ser questionados. Então não adianta fugir. E parabéns a todos aqueles deputados que votaram a favor da queda da desoneração, mesmo com a pressão do governo. Mesmo aqueles que votam sistematicamente o governo, nesse momento entenderam que o Brasil é maior do que qualquer emenda, do que qualquer carguinho. Só para lembrar, a desoneração está em vigor desde 2021 e perde a validade no dia 31 de dezembro. O texto substitui a contribuição prevista
previdenciário patronal de 20% sobre a folha de salários, por alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta das empresas. Conforme os empresários, esse mecanismo acaba reduzindo os encargos trabalhistas dos setores desonerados e tem a intenção de estimular a contratação de pessoas. A mesma proposição também reduz de 20% para 8% a contribuição previdenciária patronal paga por pequenos municípios sobre o salário de funcionários. A regra vai valer para cidades com menos de 142 mil habitantes e que não receberam a cota de reserva do Fundo de Participação dos Municípios. Então esta é a sistemática, ninguém está deixando de pagar impostos, né? O que há é uma regulamentação que dá opção ao empresário escolher a melhor forma dele contribuir, se é 20% do total que ele paga em salários para os funcionários ou de 1 a 4,5% da receita bruta da empresa dele. E aí, você que está indo trabalhar agora, pensa quanto o governo leva, hein? Além do imposto do dia a dia, você está no ônibus agora, você pagou imposto na passagem, você pagou imposto indiretamente no diesel que está no tanque do ônibus, no salário do motorista. Você vai no mercado, você vai pagar imposto, você acendeu a luz, você pagou imposto, você abriu a torneira para escovar o dente, pagou imposto. E além disso tudo, né, o seu patrão, você que é empregado, pagou, né, ou teria que pagar pela situação, 20% do que você recebeu pro governo. É assim que o Brasil funciona, por isso que eles gastam tanto e ficam tirando tudo que é lugar. É importante dar aí um fôlego pro empresário, e ele não está pedindo para ficar com ele o dinheiro, está pedindo para poder contratar mais gente para investir no próprio negócio dele. É importante ter essa consciência dos impostos do Brasil. Pouca gente tem. E Marco, eu pedi aqui só para trazer um detalhe, tem gente falando, então eles não vão pagar imposto no emprego? Vão, eles vão pagar menos imposto, em vez de pagar lá no arranque, vai estar correlacionado ao faturamento, ou seja, vai pagar menos, mas o leão, Marco, continua mordendo o pedaço dele. Vai pagar menos porque vai gerar emprego. Isso. Há uma troca, então, né, o cara gera empregos, paga menos imposto. Essa troca é muito justa, tem que ser estimulada no Brasil. E ainda falando lá do Congresso Nacional em Brasília, o presidente Lula seguiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal e vetou diversos trechos do projeto de lei que institui o marco temporal para a demarcação de terras indígenas até outubro de 88, que foi a data da promulgação da Constituição Federal. Entre outros pontos, o chefe do Palácio do Planalto tinha rejeitado a proibição da ampliação de territórios já demarcados, a autorização de contato com comunidades isoladas para intermediar a ação estatal de utilidade pública e a permissão de celebração de contratos de cooperação entre indígenas e não indígenas para a realização de atividades econômicas. Além disso, o presidente ainda vetou trechos da proposta que previam a possibilidade de cultivo de produtos transgênicos e de atividade garimpeira em terras indígenas, e a previsão do governo era pagar uma indenização para ocupantes de terras que venham a ser demarcadas como áreas indígenas. Porém, tudo isso foi derrubado pelo Congresso durante a sessão de ontem. Ao todo, foram 380 votos para derrubar o veto de Lula, contra 140 pela manutenção do veto ao texto. Entre os paranaenses, 25 votos foram pela derrubada do veto, sendo 22 deputados e 3 dos senadores, e apenas 7 deputados favoráveis ao posicionamento do presidente. Apenas o deputado Elton Welter, do PT, não participou da votação. O deputado Pedro Lupion, do PP, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, celebrou o resultado final. A derrubada dos vetos em relação ao marco temporal são uma vitória da Constituição brasileira, uma vitória do direito de propriedade, da segurança jurídica, uma demonstração muito clara de que cabe ao legislativo legislar e, obviamente, uma demonstração de força dos produtores rurais dentro do Congresso Nacional. Conseguimos maioria constitucional tanto na Câmara quanto no Senado e agora estamos confiantes na promulgação da lei para que a gente dê um alento em relação à insegurança jurídica no campo. Por outro lado, a deputada Gleisi Hoffmann, do PT, criticou a derrubada dos 2 vetos em uma publicação nas redes sociais. Por meio de um post no X, o antigo Twitter, a parlamentar afirmou, abro aspas, perde o Brasil hoje com a derrubada dos vetos do marco temporal e do fim das desonerações pelo Congresso. Gastam em emendas exorbitantes, fazem benesses sem garantia de emprego, como vimos acontecer nos últimos anos, comprometendo políticas essenciais para fazer o país crescer e o povo ter dignidade, e ainda querem tirar direitos da comunidade indígena.
querem, né? Porque o STF já decidiu que o marco é inconstitucional de qualquer forma. Tudo isso é lamentável. Fecha aspas. E agora é que eu quero contar para vocês que uma batalha jurídica vai começar. E nós vamos assistir mais uma vez o STF ser o palco do que deveria ser definido apenas pelo Congresso. Os dois casos serão submetidos ao Supremo Tribunal Federal. O Haddad já avisou que vai recorrer ao Supremo sobre a questão da desoneração da folha. Isso é um absurdo por dois motivos bem claros. Primeiro, porque o Congresso definiu, acabou. Os representantes do povo, incumbidos de pensar as leis nesse país, e o imposto é uma lei, alguém manda você pagar, ninguém faz nada senão em determinação de lei, então é uma lei. A Casa de Leis decidiu. E o debate foi intenso o ano todo. Há quanto tempo você nos escuta aqui falar sobre desoneração da folha de pagamentos? Eu tenho uma opinião sim, eu tenho uma opinião não. Ok, vamos pro voto. Foram pro voto 2 vezes, porque o Congresso aprovou, aí o Lula vetou, voltou o veto, o Congresso rediscutiu e liberou de novo. Então, a autorização do Congresso, no caso da desoneração da folha, foi dupla. E mesmo assim, o governo do Lula vai recorrer agora ao Supremo. Então, não entender que a democracia é feita do processo legislativo e o processo legislativo ganha quem tem mais voto, quem tem mais garrafa, é muito grave. Talvez seja aí uma das nuances da relativização da democracia. Mas o segundo ponto aqui que é grave é porque o Supremo já debateu esse assunto. Sim, o então ministro Lewandowski autorizou e disse que essa medida é constitucional e é a mesma medida, tanto que a gente chama de prorrogação. Se o Supremo decidir outra coisa, ele estará voltando atrás mais uma vez, na própria decisão. Eu não sei se o Flávio Dino vai participar dessa votação. Parece que a posse dele só ficou para fevereiro do ano que vem. Então não sei como é que vai se dar isso, se isso vai ser julgado numa decisão monocrática no plantão, o que é também um absurdo, ou se vão deixar só para o ano que vem para o plenário. Agora você imagina, você que é empresário, a sua vida como é um inferno, aí você fica aliviado. O Congresso agora me deu esse fôlego aí. Aí o Haddad vai lá, não, eu vou entrar na justiça. Como é que você planeja o ano? Como é que você começa o ano sem saber, Pedro, você vai pagar 20% ou você vai pagar 4%? Como é que faz para empreender nesse país? Como é que faz para contratar? Qual a segurança? Eu vou gerar emprego aqui, mas eu não sei se eu vou pagar 20% de imposto ou 4%. Aí eu não sei se eu posso investir em coisas novas. Isso é o custo Brasil. Esse é o preço da insegurança jurídica. Sobre o marco temporal, a Gleide já avisando aqui que vai discutir no Supremo. Também o Supremo já debateu. Agora o Congresso dá a resposta final. Sim, cabe o Congresso debater isso. Isso já estava resolvido porque a Constituição colocava como marco a promulgação dela mesma. Mas querem agora rediscutir tudo. E sabe o que vai acontecer? Vão começar a achar uma pedra lá para falar que é artefato indígena e de repente um setor produtivo, uma grande propriedade rural vai sumir, vai acabar do dia para a noite, porque algum índio lá, muitas vezes mal intencionado, vai dizer que aquela área historicamente era dele. E por que é maluco isso? Porque, em tese, no Brasil tudo era dos índios. O processo histórico acabou trazendo outras pessoas, o Brasil foi colonizado, a gente se forjou enquanto Estado, em uma união de raças, os índios são brasileiros, os imigrantes vieram para cá e formaram famílias no Brasil, todo mundo aqui é irmão, e aí vem setores da esquerda que querem nos dividir. Isso que é o mais grave, viu, Pedro? Queria que você falasse sobre isso, até do ponto de vista sociológico. O Brasil tem problemas estruturais? Tem, muitos. Mas não somos os Estados Unidos, que muita gente quer falar que é igual, até imitar lá. E essa questão dos índios é um pouco disso. Tem um setor ali que quer dizer que não existe um entendimento das ocupações de terra como existem atualmente. Então, tudo isso muito grave. O Congresso deu 2 passos muito importantes, mas agora, pelo jeito, o PT vai lá para o STF.
A divisão de poderes, ela precisa ser respeitada. Precisa ser respeitada. Vamos lá, não adianta você ter agora uma coligação entre o executivo e o judiciário. Não adianta, você enfraquece o Brasil. Sabe aquele papinho deles que, olha, estão degradando a democracia? Quando você não respeita os votos do legislativo, você degrada a democracia. Porque vamos entender aqui como algumas coisas funcionam. Você tem ali a votação para o executivo, uma parcela da população vota no candidato A, outra vota no candidato B, mas só toma posse um dos dois. Então uma parcela da população tem o seu voto ali não representado por quem está no executivo. No legislativo, não. Você tem ali a representação da pluralidade de ideias, da pluralidade da população brasileira. E é isso que acontece quando eles se manifestam sobre determinado assunto legislativo. E o judiciário, ele deveria existir simplesmente para avaliar eventuais problemas, eventuais interpretações. Ele não deveria interferir nesse entendimento manifesto pelos representantes da população. E daí quando o Mark fala da divisão, aí ele toca num ponto fundamental, que é o seguinte: você tentar dividir para conquistar, já se falava lá no Napoleão. A estratégia aplicada pelo Lula em 2006, Mark, do nós contra eles, ela se perpetua. E veja, ela só se perpetua no discurso. No discurso, porque agora para falar do marco temporal é lindo falar que eles defendem a questão indígena. Quando é para extrair petróleo lá no Amazonas, que vai impactar comunidades indígenas, daí pode, aí quer defender. Quando é para respeitar direitos indígenas de verdade, subir na rampa, aí serve para respeitar a subida na rampa. Para defender outros direitos indígenas, não serve. Então assim, devagar com andor, é muito discurso e pouca efetividade. Fiquei muito feliz que apesar de compra de votos, apesar da entrega de cargos, apesar do governo estar vendendo almoço para comprar janta, teve até ministro licenciado que foi para votar no Flávio Dino, que votou ali pela derrubada do marco temporal, que é o caso do ministro, né, do PSD, o Carlos Fávaro, que esteve ali e votou favoravelmente. Agora tem deputados paranaenses que vão precisar seguir explicando seu voto nessa questão do marco temporal. Nós temos aqui, entre todos eles, por exemplo, o Luciano Dutti, que votou favorável à derrubada do veto. Muita gente vai ser cobrada durante o período eleitoral para dizer o porquê que tomou esse ou aquele caminho. Agora, o que a gente espera de verdade é que o Legislativo, Mark, continue defendendo as suas prerrogativas, porque se eles se entregarem agora para o Judiciário, nós estamos perdidos. A gente viu que até o Lula comemorou que um comunista assumiu no Supremo, e é isso. Talvez eles sigam avançando sobre a propriedade privada através dos impostos, mas também através ali das terras produtivas do Brasil. Sabe qual foi o valor da liberação de emendas? 10 bilhões de reais. B de bola, 10 bilhões de reais foram pagos nos dias 11 e 12 de dezembro, recorde histórico em emendas parlamentares, justamente na véspera da votação do Flávio Dino. Entendeu? Vamos falar com os ouvintes?